Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me ouvindo. Tudo bem com você? Eu espero sinceramente que você esteja bem. Nós iremos começar uma série de mensagens aos sábados. Vamos falar de um assunto específico. Um assunto delicado. Vamos falar da igreja. A igreja que largou a empatia de lado e abraçou o narcisismo. O tema das nossas séries sabatinais agora será da empatia ao narcisismo, uma igreja amante do seu reflexo no espelho. A nossa leitura está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 21, a qual professando alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Irmãos, começaremos hoje, como eu disse, a abordar um assunto delicado. Nós falaremos do papel da igreja e como esse papel vem sendo desempenhado desviantemente nos dias atuais. Mas antes de começarmos, eu gostaria de começarmos a discorrer sobre o tema, eu gostaria de falar com você e deixar uma coisa bem clara. Aqui nós abordaremos sobre a igreja que perdeu o caminho, que se afastou dos valores do cristianismo, ou melhor, que se afastou dos valores de Cristo. Se a sua igreja não exercita as práticas que mencionaremos aqui nessa mensagem, não, porque então você entrar em discussões vãs, não é mesmo? A intenção dessa mensagem é alertar a família de Deus que fuja dessas ditas igrejas, que não são definitivamente assembleias de santos, mas sim assembleias de controversos, usando um termo bem eufêmico. Nós sabemos que há duas formas de enxergar aquilo que a gente chama de igreja hoje, tá? No que se refere ao conceito, à definição. Então nós temos a igreja como eclésia, que é o local aonde se vai congregar, e a igreja que cada indivíduo que se entrega a Deus deve ser. Hora ou outra, nós nos referiremos a ambos os conceitos. No entanto, o foco da nossa análise nessa mensagem é a congregação, ou seja, o dito templo, onde as pessoas convertidas ou as que se dizem convertidas vão com a intenção de adorar a Deus por meio de louvores, testemunhos, ensino da palavra para aprender sobre a moral e a ética cristã no intuito de crescerem como pessoas que foram eleitas para morarem no céu. Ao menos essa, pensamos, deveria ser a função primordial do ato de congregar. Um conjunto de fiéis unidos no propósito de conhecer, crescer, amadurecer nos princípios deixados por Cristo. Porém, o que vemos e experienciamos é que a cada ano a igreja vem deixando os ensinamentos de Cristo para os ensinamentos do cristianismo. E cristianismo aqui entre aspas. Embora possam parecer sinônimos, o ensino de Cristo e o ensino da religião cristianismo, aqui nós trataremos como coisas distintas, pois aquela trata do que realmente vem de Deus, enquanto esta aqui vem daqueles que se apropriam dos valores de Cristo, interpretam as escrituras, muitas vezes a seu bel prazer, acrescentando seus próprios valores, preconceitos, visão de mundo, visão particular daquilo que sonham, que vem e acreditam ser de Deus para todos. E não é incomum, muitas vezes, essas pessoas interpretarem as escrituras a partir dos seus próprios traumas, mesclando tudo, transformando toda essa trama em regras, serviços, medo e castigo. Depois nomeia o conjunto da obra de cristianismo. Devido a essa mescla de ensinos controversos, muitos ficam doentes e até morrem, na fútil tentativa de serem fiéis a tais doutrinas que supõem vir de Deus, quando na verdade saiu do coração torpe do homem. Prova isso é a quantidade infinita de congregações espalhadas não somente no Brasil, mas no mundo. Congregações que, em sua maioria, nasceram da discordância dos ensinamentos entre seus membros, que se tornaram irreconciliáveis. Então, como diz o ditado, cada macaco no seu galho. E o mundo ganhou o quê? Uma nova igreja, um novo lugar, com aquilo que o seu líder acredita ser o correto e que muitas vezes inclui não falar, visitar ou tratar como irmão as pessoas que antes compunham uma igreja, mas agora está fragmentada, não podem mais tratar essas pessoas como salvos em Cristo.
Em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 2 ao 4, Paulo nos alerta sobre como estariam os ânimos das pessoas nos últimos dias. Ele diz o seguinte: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O estranho disso tudo é que muitas vezes, quando nós líamos essa palavra, pensávamos que seria com as pessoas que estão de fora da congregação, não com aquelas que estão dentro e gritam aos quatro ventos que elas foram salvas, porque elas entregaram sua vida para Cristo. Será que entregou? Essas pessoas, não raro, se tornam rivais que contendem entre si e chegam a levar tais contendas às redes sociais com calúnias, difamação, julgamento, seguindo de sentença de quaisquer pessoas que se contrapõem às suas ideias. As misericórdias do Senhor, dizem elas, sempre são condicionadas a elas que acreditam cegamente que estão com a real verdade e o que sobra para o restante dos mortais é o fogo ardente do inferno, porque para os tais, Deus é somente o fogo que consome. Esses irmãos colocam na boca de Deus o que bem querem sem nenhum constrangimento. Há uma facilidade de usarem a expressão Deus disse para conferirem peso aos seus ensinamentos que, ironicamente, vão servir ou servem para os tais, segundo a verdade do Eterno, o Deus de verdade, não o Deus dessa pessoa criado pelo seu ego inflamado ou o ego inflamado de muitos líderes religiosos que, ao invés de seguir o exemplo de Cristo, guiando as ovelhas para pastos verdejantes, as conduzem para o famigerado lugar que vem lançando tantos ao inferno com tais ensinamentos. Veja, irmão, isso é sério. Na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 17 e 18, o apóstolo Paulo nos diz: mas aqueles outros anunciam a Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Todavia, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo escuso ou nobre, Cristo está sendo proclamado. Quando lemos essas palavras, podemos pensar que Paulo não se importava com o caráter ou a falta de conhecimento de Deus daqueles que ensinavam, que pregavam sobre a vida de Cristo. No entanto, isso não corresponde com a verdade. Para o apóstolo Paulo, quando eles fossem realizar, essas pessoas que estão pregando as coisas que não convêm na palavra de Deus, quando elas fossem realizar tais ensinamentos, pregações, dariam a conhecer o nome de Jesus. E, mesmo que alguns ouvissem e seguissem essas pessoas, sem confirmar se o que eles estão dizendo é verdade, haveriam outros que checariam o conhecimento, se de fato vem da verdade sobre Cristo. É impossível que alguém pregue sem declarar alguma verdade. Infelizmente, tais ensinamentos só ludibriam a muitos porque nascem da verdade e vão se distanciando dela ao longo do caminho. Paulo se alegrava não da forma errada ou no erro de como ensinavam, mas sim que as pessoas que realmente queriam conhecer ao Senhor e queriam ter intimidade com Ele, usariam tais ensinamentos como estopim para darem início à jornada e não como objetivo e o descanso final do seu aprendizado no que se refere ao conhecimento de Cristo. Sabemos que os acréscimos pessoais das Escrituras, que partiram de interpretações corrompidas, têm sido a base do distanciamento da igreja do seu verdadeiro propósito. E que propósito é esse? Prestar homenagem a Deus por meio de louvores, testemunho, pregações, ensinamentos. Com isso, desenvolver enquanto congregação os atributos do caráter de cada fiel, tendo como intuito não só o seu crescimento pessoal, mas da sociedade em que a igreja está inserida, para que essa sociedade se torne um lugar melhor para se viverem. Irmãos, aprender a palavra de Deus é muito sério. Antes de nós abordarmos mais profundamente sobre esse distanciamento da empatia para o narcisismo da igreja, nós iremos fazer uma análise minuciosa dos conceitos e características dessas palavras, empatia e narcisismo.
Mas isso é tema para a próxima aula do próximo sábado. Continue conosco nesses ensinamentos todo sábado, se Deus quiser, para que nós possamos entender que tipo de igreja é essa e fugirmos dela. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Que ele leve a sua mente e seu coração cativos à palavra dele, para que nós possamos ser sal dessa terra e luz deste mundo até aquele grande dia. Deus te abençoe.